A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs, a paz do Senhor, jovens, crianças e adultos, a paz do Senhor, pastores e obreiros. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, eu não sei a hora que você vai ouvir essa live, mas quando você ouvir. Dê um like, se inscreva no nosso canal para que o YouTube entenda que é importante para você. Meus amados, vamos ouvir meditar na palavra de Deus. Hoje é dia 15 de novembro de 2024. O ano que Deus preparou para falar a palavra dele aos corações. Vamos falar mais um pouco do amor de Deus para com o homem, porque Deus não faz nada sem antes nos avisar. Mateus 3, versículo 1 ao 3, fala a pregação de João Batista. Naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Amém. Graças a Deus. Amados, vamos meditar nesses 3 versículos. Quero vos dizer para a igreja do Senhor que Deus nunca fez nada sem antes avisar ao seu povo e se revelar aos profetas. Nós vamos meditar que no dilúvio Deus se revelou ao único homem justo que ele achou na terra, chamado Noé. E ali tinha muitas pessoas que se viam a Deus. Não era só os dois. Só que essa família foi encontrada na pessoa de Noé, um coração sincero. E Deus não mandou dilúvio para destruir o povo sem antes avisar a Noé, usar a Noé, para Noé pregar o povo e fazer a arca. O povo que ignorou. Até que a arca estava pronta e Deus deu ordem a Noé para que colocasse ele a esposa, os 2 filhos e a esposa. Não é que elas criam, era a ordem de Deus para como Noé, para preservar a espécie humana. Deus queria que aquele povo se arrependesse e que no dia do dilúvio, por causa da maldade do mundo, um grupo grande tivesse preparado para entrar na arca. Um dia Deus resolveu responder às orações do justo Ló, que estava lá em Sodoma e Gomorra. Ali tinha mais família, tinha mais gente que servia a Deus. Porque a Bíblia disse que o anjo falou para ele avisar o povo. Os moços queriam se casar com as filhas dele. Está na Bíblia. E eles tiveram com gracejo. Por isso, Deus terminou Sodoma e Gomorra, mas não sem antes avisar o povo dele. Você está entendendo? Quando foi na chegada de Cristo, Jesus Cristo podia ter entrado, porque já tinha sido falado pelos profetas. Muito tempo, o profeta vai falando, mas quando foi a hora de Jesus chegar, Deus envia João Batista no meio do povo dele. E veja o que ele dizia, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia. O que ele dizia? Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Amados e queridos irmãos de igreja, pastores e obreiros, jovens, crianças, adolescentes, membros congregados, o Espírito Santo de Deus está levantando em meio a uma grande tribulação na igreja, no mundo, uma corrupção muito grande no mundo e na igreja. Pecados,
desordem. A igreja está abraçado com o mundo e com Satanás, virando as costas para Cristo. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia, tem usado, revelado para alguém que com toda fraqueza ainda busca a presença do Senhor em favor das próprias almas deles e da igreja e da nação. E tem dito quantas vezes, está chegando o reino do Senhor Jesus Cristo. Não davam crédito à pregação de João Batista, o povo de Deus. Não dá crédito hoje nas profecias faladas. Por que Deus está levantando profetas na terra? Por que os pastores, os doutores, os ensinadores, os senhores das igrejas estão desviados da vontade de Deus? Não estão andando na trilha do Senhor. Quero dizer uma coisa, se eu pecar, não importa que eu seja amigo de alguém, não importa que eu seja rico ou pobre, grande ou pequeno, se eu pequei, não sou melhor do que os filhos de Arão. Tenho que pagar o preço do meu erro. O que está acontecendo na igreja, líderes, o Senhor colocar no lugar de Deus e tem misericórdia de quem vocês querem e mata quem vocês querem. E Deus está preparando os vossos e os nossos corações, porque Deus não tem prazer em perder aqueles que estão servindo a Deus. Por isso Ele está mandando dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus, está próximo a chegada de Cristo Jesus para arrebatar a igreja. Está próximo uma grande tribulação na terra, uma perseguição da igreja. Lembra que a igreja que era perseguida, ela sofria, mas era uma igreja que orava, que tinha comunhão. Meus amados e queridos irmãos, pastores e obreiros, doutores da lei, senhores, teólogos, ricos, políticos e fazendo política. Como está os senhores para ouvir a voz do Senhor por intermédio de um servo pequenino ou uma serva pequenina? Vocês aceitariam? Como está a igreja preparada para curvar-se e ouvir a voz do Espírito Santo pela boca de uma criança? Ou vocês dizem: o meu pastor tem me ensinado? O seu pastor é Jesus Cristo. O seu pastor é corrupto. Como ele pode falar com Deus que é incorruptível? O seu pastor mente no altar. Como ele pode falar com Deus que é santo? O seu pastor persuade as vidas. Quando pode ele abraçar a Deus que a todos ama? Por isso Deus quer dizer para a igreja, para mim, para ti, para os pastores, para os obreiros: eu vos amo. Arrependem do caminho que vocês andam, dos palavreados que vocês falam, da persuasão, da fornicação, do adultério, da prostituição no altar e no mundo, das mentiras, do andar com pessoas que Deus não aceita. E muitas pessoas dessas que não aceitam a Deus como Criador do céu e da terra.
Mas o amor de Deus é tão grande para conosco, para com a igreja. Ele está levantando os vasos para dizer o que vai acontecer. Porque Deus sabe que não é todos que estão na igreja que subirão. Ele conhece os corações de cada um, jovem, irmãos e obreiros. Deus sabe a sua posição dentro da casa dele. Deus sabe por que você é obreiro, por que você é pastor, por que você é pregador. Quero dizer para você que você não pode pregar a palavra de Deus. Você é um grande pregador, mas você não pode ser proibido de pregar a palavra de Deus pela Bíblia. Porque você é um preguiçoso. Você vive da lã das ovelhas. E a Bíblia disse, o grande apóstolo São Paulo trabalhava dia e noite para não ser pesado aos irmãos. Quantos irmãos sofrendo, ganhando o salário mínimo e tem que fazer votos, pagar dízimo, dar oferta, ainda receber a palavra vindo do altar. E quem não faz essas coisas é amaldiçoado e não é salvo. Quem não é salvo é esse pastor que fala essas coisas no altar. Um homem salvo por Deus em Cristo Jesus não menciona a palavra desse tamanho. Esse homem ele só olha para a sua conta bancária, para os seus rendimentos. Ele não preocupa nem com a alma dele. Por isso que está referido por intermédio do profeta Isaías. Convertei-vos, arrependei, porque está próximo o reino dos céus. E Deus, pela grande misericórdia dele, ele ainda manda nos avisar. Essa palavra é para os crentes, para os pastores, para os obreiros e ovelhas. Eu estive fazendo uma meditação numa igreja que tem 400 crentes congregando. Se o pastor, em vez de atirar palavras de condenação daqueles que estão errados, ele voltar para a Bíblia, examinar e dizer assim, olha, aquele homem que adulterar, ele está excluído da comunhão, porque está em adultério. Salve-se se arrepender, tem um tempo de provação, porque a salvação vem do Senhor. Aquelas mulheres que raparam os seus cabelos, pintarem, andar com roupas indecentes, estarão excluídas da comunhão da igreja. Aqueles jovens que estão em fornicações estão excluídos da comunhão da igreja. O pastor que anda mentindo, persuadindo, está excluído da comunhão da igreja. Por quê? O mentiroso é filho do diabo e você é filho de Deus. Se 70% for embora, de 400 fica 30%, fica 120. É muita coisa ainda. Pode voltar-se para os 120 e dizer como disse Jesus para os discípulos. E vocês não querem ir embora também? Aqueles que compreenderam a palavra de Deus vai dizer, por onde iremos nós? Pois só a palavra de Deus nos garante a vida eterna. Pastor, mas você tem 400 membros, quanto te rende por mês? Vai render mais ou menos 200 mil reais. Entre dízimo e oferta. Olha, se não for mais. Você perdeu
70%, você vai receber 60 mil. Você fica louco, arranca os cabelos da cabeça. Porque você não conhece a Jesus Cristo. Se ficar 30% na sã doutrina, sem você estar batendo, quem quiser entrar nos céus, a Bíblia diz que é assim. Se você estiver canceroso, Jesus Cristo cura. Está com depressão, Jesus Cristo cura. Quando limpar a igreja, os corações, o Espírito Santo volta a operar na igreja. Aí os cancerosos, macumbeiros, bêbados, drogados, desviados, que estão na lamaçal do pecado, durante o tempo que saiu da igreja, ele vai sentir o poder do Espírito Santo na igreja e vão voltando para a igreja. Eu te garanto que daqui a um ano, você terá o mesmo número de crentes na igreja, obedecendo a palavra. Digamos que se tem 400 e 280 foram embora, porque não concordaram com a doutrina bíblica, é porque eles não concordam com a atitude de Deus. Os 120 ficou lutando. Não quero dizer que aqueles 120 são salvos, começando pelo altar. Deus o sabe. Aqueles que foram embora, eu não digo que sejam condenados, não. Deus conhece os corações. Quando voltar a santidade dentro da igreja, o Espírito Santo encontra aquela mulher e aquele homem que outrora era exaltado dentro da igreja e que agora está nos botiquinhos, bebendo, jogando, batendo, apanhando. Encha nele e diz: de volta para minha casa, eu tenho um negócio contigo. Mas precisa que a igreja esteja santificada. Para isso precisa do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo quem faz a igreja crescer, não é o movimento. A igreja que vai subir é levada pelo Espírito Santo de Deus. Uma igreja, um homem, uma mulher batizada com o Espírito Santo não é sinônimo de salvação. O Espírito Santo é uma vitamina que o Senhor concede para que no momento da fraqueza você toma a vitamina e fica em pé. O Espírito Santo de Deus muda o coração do homem e da mulher, do jovem, do pastor e do obreiro. Eu sei que os pastores não concordam comigo, não devem concordar comigo. Mas em o nome do Senhor Jesus Cristo, pastores e igreja, os senhores têm uma alma para prestar conta diante de Deus. Concorde com a palavra. Medita na palavra do Senhor. Deus está falando nos últimos tempos das enfermidades, da fome, da peste, da miséria dentro da igreja, dos pecados. Hoje não é mais nada. O homem está aí adulterando, violentando as mulheres e pregando no altar. Meus irmãos, igreja do Senhor Jesus, você é templo do Espírito Santo. Como você acha que Deus está com isso? Minha irmã, você é templo do Espírito Santo. Quantos maridos você tem? Quantos homens que você sai com eles? Isso é pecado. Depois diz o seguinte: porque está, este é o referido por intermédio do profeta Isaías.
voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Porque clama no deserto? Isso que é quanto a voz do que clama do deserto. Prepara o caminho do Senhor. Endireitai as vossas veredas, porque o Senhor em breve vem buscar uma igreja. Um homem e uma mulher que tenha fraqueza, mas que seja uma vida de santidade debaixo do poder e da palavra do Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo de Deus precisa ter prazer em morar nos nossos corações. O Espírito Santo tem que ter prazer do culto à noite. O culto não é para avisos de festinhas, de brincadeira, de come e bebe. O culto é espiritual, é para Deus. Aonde está o Espírito do Senhor? Ali há uma liberdade do Espírito para a glória do nome do Pai. Essa pregação de João Batista soava mal aos ouvidos dos homens. E sabe o que aconteceu a esses homens? Mataram João Batista, mas mataram também a Jesus Cristo. Por isso essa palavra chegou até nós. Agora meditamos nessa palavra desde o profeta Isaías, era proferida por Deus com muito amor. A salvação, o Messias que viria. Logo que Jesus Cristo subiu aos céus, ele deixou uma promessa, que voltaria para buscar os seus, para que aonde ele estiver, estejais vós também. Olha para os discípulos, eles deixaram tudo. Meus amados, Jesus Cristo tinha poder para sair comida, dinheiro da boca de um peixe. Ele não podia multiplicar riqueza para aqueles discípulos e para ele mesmo, para andar bem, aparecido. Mas ele não veio para isso. Ele deixou o seu trono de glória para dizer para mim, para ti, para nós, para retornar para aquele lugar de glória. O homem que foi criado à imagem e à semelhança de Deus e pecou, tem que passar por esse deserto aqui no mundo, servindo a Deus, purificando sua carne, a sua mente, o seu coração, santificando a cada dia. Como me santificar, pastor? A palavra de Deus. O primeiro caminho para santificar uma vida é amar. Porque o amor vem do Santo dos Santos. É o amor de Deus que livra aqueles que ouvem a palavra de Deus, aqueles que acolhem no coração a palavra, aquele que aceita. Meus amados, eu medito a vida da igreja, de um crente em Cristo Jesus, como a minha vida assim. Eu morro, eu sou vaidoso, carros novos, dinheiro, roupas maravilhosas, anéis de ouro, maquiagem para apresentar sempre bom. Só que eu morri. Depois da minha morte, será que eu estou em desejo do carro, na maquiagem, no dinheiro? Não quer dizer que o povo vai dar, vou deixar eu levar. Estou perguntando se eu tenho desejo depois da morte. Com certeza, eu não vou ter desejo de nada daquilo que eu tenho. Aquilo tudo é vaidade da carne. O crente, para voltar-se aos céus,
O lugar do homem, lá no Jardim do Éden, ele tem que dar despido de tudo aquilo que não agrada a Deus e tudo aquilo que impede essa caminhada dele e de volta para o Éden. Porque, meus amados, a igreja aprendeu que vai morar no céu. A igreja hoje é mais santa do que Adão e Eva quando Deus criou. Pastores, aonde eu estiver, disse Jesus, estarás comigo. Jesus Cristo, o Pai, Filho e Espírito Santo, os três, descia do seu trono e viria toda virada do dia para conversar com Adão e com Eva, para ver como eles estão no jardim. Mas a Bíblia não disse que Adão algum dia saía do seu lugar para bater na porta do trono, para chegar no trono de Deus para falar com ele. Vocês viram na Bíblia? Não. Deus está em todo lugar. Se eu voltar para o jardim do Éden, pela misericórdia do Senhor, ocupar o espaço que meu irmão Adão ocupou até o dia do pecado, eu serei o homem mais feliz na eternidade, porque eu merecia a morte e a condenação eterna. Mas esta palavra, ela me limpou. Esse Jesus Cristo, que sem pecado tornou-se pecador no meu lugar, morreu na cruz do Calvário, no meu lugar, comprou a minha alma para o Senhor, me deu um banho de misericórdia, e o preço que ele pagou em mim foi caro, foi o sangue precioso dele. Ainda ele me salvando, ele me deu autoridade pela misericórdia dele e a oportunidade de ser chamado pastor. Mas a Bíblia me disse, para mim ser um pastor, eu tenho que amar a Deus, a Cristo Jesus, ao Espírito Santo, mais do que os outros. Primeiro eu tenho que amar a Deus, que deu seu Filho para com o sangue dele comprar essa igreja. Enviou seu Espírito Santo para estar na igreja, no coração de cada um. Que enviou anjos para guardar a igreja na terra. E ele me pergunta se eu amo a ele mais do que a esses. Eu não posso amar a igreja mais do que a Deus. Mas se eu amar a Deus mais do que a igreja, eu amo a igreja porque a igreja é de Deus e eu sou parte da igreja. Meus queridos e amados irmãos e irmãs, nesses dias de hoje, Jesus Cristo está aguardando um coração aquebrantado, um coração que dê vazão ao Espírito Santo para ser usado. Eu faço uma pergunta para os senhores, para a igreja que tem o Espírito Santo. Quantas vezes você foi arrebatado aos céus? Se você nunca foi arrebatado, nunca teve nenhum contato com as coisas celestiais e nem levado até o Hades, não ignore aqueles que já tiveram essa oportunidade. Não é porque eles são santos, é porque eles é confiado por Deus para transmiti-la para a igreja, que o céu é santo, o céu é lugar de justiça, o inferno não presta. E dizer para a igreja que o céu existe, que o inferno, o Hades também existe. E nós só tem dois caminhos. Ou nós entramos no paraíso, ou entramos no Hades. Está entendendo?
pela misericórdia de Deus, Ele já me mostrou alguma coisa. E você, meu irmão e minha irmã, que prega o céu que você nunca viu, um Deus que você nunca teve um contato com Ele. Às vezes você prega um Deus iracundo, um Deus que mata, um Deus que vai lançar tudo no inferno. Outra hora você prega um Deus que vai pegar toda a sujeira, dependendo do cachê que você vai receber e a ordenança que o pastor da igreja determina. Vai pegar toda a sujeira, desde que tenha dinheiro, e levará para o céu. Você não é competente e nem pode, não é autorizado para pregar a palavra de Deus, porque Deus é santo. Ele disse: aquele que pecar, se arrependa e deixa o pecado, e o Senhor perdoará. Mas aquele que continua no pecado, Ele não pode perdoar, porque ele continua. Aquele que não aceita que isto é pecado, Deus não pode perdoar. Por quê? Porque Ele diz que isso não é pecado. Agora, aquilo que Deus, para Ele é pecado, eu dou um conselho para você, meu irmão e minha irmã, que é teólogo, você que é pastor, você que é presidente, você que fala que é homem de Deus. Se para Deus for pecado, você está em pecado, tá bom? O poder de Deus é para os santos, não é para os pastores. Esse pastor que prega a cura divina, que Deus está revelando, é mentira. É mentira deles. É mentirosos. Eu quero ver eles falar para mim que é verdade. Persuasão do povo. Quando Deus revela, Deus fala e a pessoa aparece. Deus vai estar curando. Eu não vejo o testemunho da pessoa que foi curada. Eu já vi testemunho para persuasão. Pastores mentindo em favor do pastor presidente para que persuade a igreja a trazer dinheiro. Na minha igreja, não é dos outros, não. Tá entendendo? Só que essa pessoa quebrou lá embaixo, acabou. O homem estava na miséria hoje. O pastor orou, fez uma campanha e ele foi. Uma semana depois estava quase rico. Hoje está na miséria. É Deus, meu irmão. Por que mentiu? Mas quantos pequeninos vai lá fazer? Por que está clamando no deserto, meu irmão e minha irmã? Jesus Cristo ama você. Ele quer que você volte para Ele. E pergunta para Ele: Jesus, está me doendo o meu coração, a minha pressão, diabetes, colesterol, meus ossos. Tanta coisa que eu estou sentindo. Senhor, tem misericórdia de mim. Eu quero te servir. Eu quero levar a tua palavra aos necessitados. Eu quero louvar o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Faça de mim um homem de Deus, faça de mim uma mulher de Deus. Eu prometo que o meu corpo é teu. O Senhor tem liberdade, o Senhor tem autoridade de tirar do meu corpo, da cabeça aos pés, e do meu coração, da minha vista, da minha mente, tudo aquilo que eu penso, que eu olho, que eu faço e que eu vivo que não agrada o Espírito Santo. Pai, se amanhã eu tiver que levantar para cometer um pecado contra a igreja, contra o Senhor, para escandalizar a igreja do Senhor, para perder minha salvação, que eu não levante amanhã,
Me prepare nesta noite e me recolhe, mas não me entregue nas garras de Satanás. Amanhã, quando me levantar, eu quero dizer, graças a Deus, que mais um dia Deus confiou a mim na presença dele, e Satanás não tem poder. A enfermidade que você está sentindo, por que você está clamando? Eu não conheço enfermidades perigosas. Eu não conheço enfermidades incuráveis, porque eu conheço e sirvo a um Deus todo-poderoso, que Ele conhece todas as peças do nosso corpo, da cabeça até a ponta dos pés. Que não tem enfermidade que Ele não tenha o remédio. Está entendendo? Eu não sei porquê. Está vindo a enfermidade que está matando a humanidade. Se Deus não permitir, a enfermidade não pode tocar em mim. Está entendendo? E se a enfermidade tocar em mim, é a minha fraqueza, é o meu pecado, é a minha vida errônea. Está entendendo? Por que eu prego a cura divina e quando chega a enfermidade eu fecho a igreja? Se eu prego um Deus que cura, que ressuscita os mortos, por que eu não vou orar por uma pessoa enferma? É transmissível. Amados, o profeta João pregava duro para o povo de Deus. O povo que estava ouvindo as palavras era o povo de Deus. A igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós, os pastores e obreiros, temos que converter os nossos corações, voltar para Cristo Jesus, dar ouvido à palavra do profeta. Deus vai levantar profetas nessa terra. Antes da volta de Cristo, antes da grande tribulação, para salvar a igreja que está morta na mortinosidade. Minhas irmãs, eu quero vos dizer, você, minha irmã, que é cheia de piercings, homens, tatuagem, volte atrás, peça misericórdia ao Senhor. Deixa de fazer essa miséria do seu corpo, porque o seu corpo é templo e morada do Espírito Santo. Está entendendo? Porque senão Jesus Cristo vai te deixar. Você vai morar com aquele que persuadiu a você a viver assim, escandalizar o Evangelho de Cristo. Meu irmão e minha irmã, em o nome do Senhor Jesus Cristo, ame um ao outro como se fosse você mesmo. Você quer o bem para você? Ame sua irmã e o seu irmão. Jesus Cristo nos ama. Para Ele nós somos todos iguais. Você está canceroso. Por que está triste? Por que está clamando? Deus, por acaso, não pode curar esse câncer? Se você crê, aonde você estiver, com câncer, paralisia, cegueira, depressão, toda enfermidade na carne e no espírito, estarei orando e Deus, em Cristo Jesus, vai entrar. Se você crer e fizer um concerto com o Senhor, será curado para a glória do nome do Senhor Jesus. Querido Deus e bondoso Pai, Senhor da glória, Deus santo e amado, alcance esse irmão e essa irmã que está canceroso, Senhor. Neste momento, Pai,
que eles voltem para ti, ó Pai querido, em o nome do Senhor Jesus. Perdoa os seus pecados, as fraquezas e repreenda essa enfermidade, Pai, em nome do Senhor Jesus. O câncer sai desse corpo, a cegueira sai dessas vistas em o nome do Senhor Jesus. A paralisia sai dos ossos e dos nervos em nome do Senhor Jesus. O demônio da depressão bate retirada em o nome do Senhor Jesus Cristo. Toda enfermidade no coração, em nome do Senhor Jesus. Toda enfermidade do diabetes, toda enfermidade de colesterol, toda enfermidade na mente, em o nome do Senhor Jesus Cristo, eu repreendo e ordeno a cura para a honra e glória do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, porque Deus é Deus, o Pai do Senhor Jesus Cristo nos dá a tua palavra. Tudo quanto pedir ao Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, na oração, crendo receberá e tê-lo-á. Se você crê, recebe a sua bênção em o nome do Senhor Jesus Cristo. O preço a pagar é só crer. Amém? Que Deus o abençoe em nome de Jesus. Meus amados e queridos irmãos, ore pelo nosso presidente, ore pelos governadores, ore pelos prefeitos, ore pelos vereadores, deputados estaduais e federais, ore pelo nosso Senado, ore pelos juízes, ore pelos nossos policiais, ore pelo esse mundo que jaz maligno, ore pela União Soviética que está em guerra, ore pelo povo de Deus lá em Israel que está em guerra, ore pelos adultos, prostituto, afeminado, a lésbica, para ser salvo, ser convertido, para entrar no paraíso. Ore pelos ladrões, salteadores, estupradores, drogados e passadores de droga, macumbeiros e macumbados, andarilhos. Que Deus tenha misericórdia das almas. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, ore pela igreja para que o Espírito Santo volte aos corações, que a salvação permaneça na igreja. Ore pelos pastores, ore pelo esse mundo que jaz no maligno. Ore pela minha família, são carentes das vossas orações. Ore por mim que sou carente. Que Deus o abençoe em Cristo Jesus e a paz do Senhor Jesus Cristo.